Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao MajaCast, podcast criado aqui dentro do Condomínio Marajoara, dentro do contexto do Empreendedores Marajoara, para dar voz às experiências, aos trabalhos, aos talentos dos empreendedores e também dos profissionais que moram aqui nessa comunidade. Hoje o papo é com a Catiúzi Keiler, uma daquelas pessoas que você olha e pensa assim, como é que ela consegue dar conta de tanta atividade assim? Bem, eu vou te explicar por que a questão. Ela é gerente de recursos humanos, advogada, atua na área de proteção de dados, é presidente do Clube Aparme e também é síndica de 3 prédios do condomínio. Então, a ideia aqui é falar a respeito de administração do tempo, organização das suas atividades de trabalho, comprometimento, metas. São coisas que todos os empreendedores precisam dominar. Então, nada melhor do que a gente ouvir algumas experiências concretas. Catiúzi, obrigado por ter conseguido, na sua agitada agenda, um pouco de tempo para compartilhar essa sua experiência dentro dessas atividades aí. Eu que agradeço o convite, Giba. É uma alegria estar aqui. Obrigada. Obrigado você. Catiúzi, só para confirmar, quais são todas essas atividades que você tem atualmente? As suas responsabilidades, né? Profissionalmente, eu sou gerente de recursos humanos, eu sou responsável pelo departamento jurídico da empresa também, e eu também sou encarregada de dados da empresa. Então, eu tenho 3 atividades na empresa. Mas eu também sou a síndica de 276 apartamentos, também sou a responsável pela Aparme, a presidente da Aparme. Tanto síndica como na Aparme, eu estou na 3ª gestão. E eu tenho mais uma atividade, Giba, que aí também conecta um pouco melhor com o empreendedorismo, que eu administro alguns imóveis que a gente tem no litoral, pelo Airbnb. Então, eu tenho uma equipe para limpeza, mas toda a administração, a locação, o contato com os clientes eu que faço também. Então... É que é online, né, isso? Mas é uma responsabilidade. Então, não bastasse 3, são 4 responsabilidades, na verdade, sem contar o que a gente pode chamar do 5º turno, né? Que é a atividade doméstica. Agora, Catiúzi, não importa quantas atividades você tem, o dia continua tendo 24 horas. Como é que você consegue administrar tanta demanda assim? Giba, tem um princípio que eu li num livro. Eu sou o meu lazer, a minha atividade, eu brinco que a minha cachaça é ler. Eu leio muito, eu leio todos os dias. E eu li sobre um princípio que fala em vivificar o tempo, que é você aproveitar da melhor forma possível o teu tempo, que é não ter tempo ocioso, não que não é ter tempo de lazer. É diferente, é não ter tempo não aproveitado. Então, todo o meu dia é aproveitado. Eu acabei há pouco tempo uma pós-graduação presencial em gestão de pessoas. Então, eu chegava em casa às 11 da noite, todo dia, durante 1 ano e meio. Mas é prazeroso quando você tem objetivos e quando você administra, você tem um tempo para cada coisa. Apesar de ter bastante atividade, mas eu consigo administrar, eu consigo ter meus momentos de lazer. Eu gosto muito de estar com meus filhos, com meu marido. Então, eu e meus filhos, a gente gosta muito de cozinhar, por exemplo. Então, eu tenho tempo para cada coisa. Por exemplo, domingo de manhã é o tempo que eu cozinho e eu faço marmita para a semana inteira para meus filhos. Para que eles comam saudável, para que comam, enfim, o que eles gostam, porque eu não tenho tempo durante a semana. Então, assim, eu já sei que eu não vou ter tempo durante a semana. Eu tenho reuniões depois do expediente quase todos os dias. Quase todo dia eu tenho alguma atividade depois do expediente. Então, eu sei que eu não vou ter tempo. Então, a minha organização já é para que eu tenha as marmitinhas congeladas lá para os meus filhos, por exemplo. Impressionante. Quer dizer, além das atividades profissionais, você disse que conseguiu estudar, conseguiu fazer mais uma atualização. Sim. Eu falei que os dias tem 24 horas, mas estou começando a achar que no seu não. Alguma mágica que expande esse tempo aí. E em termos de prioridades, como é que você administra o tempo? Conforme as demandas vão surgindo? Não. Eu sou extremamente organizada. Eu brinco que eu sou a louca das planilhas. Eu tenho planilha para tudo, para tudo.
tanto na vida pessoal como profissional. Então, eu tenho planilha com tudo, eu tenho planejamento para tudo. Senão, Foi você que desenvolveu essa planilha? sim, eu adoro Excel, adoro Excel. Então, eu adoro uma planilha, adoro um cálculo, adoro um planejamento. Então, eu tenho que ter agenda, então eu tenho uma agenda para as questões do condomínio, para as questões da PARM, e tenho minha agenda profissional. Porque senão eu esqueceria as coisas. Então, eu tenho as agendas e tenho que me chamar sempre as agendas, mas eu tenho planilha, eu tenho planejamento e eu tenho lista de atividades, que eu acho que isso é essencial. Então, eu tenho uma lista de atividades para cada coisa, por ordem de prioridade. Então, tem a priorização, tem o que é urgente, tem o que é importante, tem o que pode esperar. Então, eu tenho a lista, mas eu acho que uma questão muito importante, eu tenho a lista, mas eu não protelo. Eu nunca deixo aquela máxima popular, né? Nunca deixo para amanhã o que pode fazer hoje. Eu levo isso muito a sério. Então, se eu tenho um tempo, eu aproveito para fazer alguma coisa. Então, dificilmente eu vou ter um tempo que eu vou lá que está fazendo nada. Eu sempre estou aproveitando para alguma coisa, normalmente 2 atividades ao mesmo tempo. Dificilmente é uma. Em que momento, Catiúcia, você atualiza essa lista? Por exemplo, o dia seguinte você atualiza à noite do anterior, ou de manhã? Não, fim do dia. Ao final do dia, você organiza o dia seguinte? Já risco o que eu já fiz e já tenho a nova lista. Então, por exemplo, profissionalmente, eu já tenho, eu respondo para o diretor-presidente, respondo para uma diretoria também, então eu tenho uma lista dos assuntos com cada um, então se eu vou para alguma reunião, eu já tenho a lista de cada assunto, como eu sou responsável por mais de uma área, então eu tenho a lista de cada área, dependendo de para quem eu vou responder, eu já estou com tudo pronto. Então eu gosto muito de me adiantar e de estar com as coisas já pré-concebidas, com essa lista. É claro que assim, a lista nem sempre sai exatamente como a gente quer, mas eu procuro sempre fazer antes que vire uma questão urgente. Então, eu acho que a lista, a planilha, o planejamento, o cronograma são essenciais, senão não conseguiria. Catiúcia, você me faz lembrar, eu trabalhei muito tempo com os alemães, em algumas montadoras, e uma das coisas que eu aprendi foram vindas de uma reunião que eu participei e com um alemão e um colega, um executivo de uma outra área. Depois que a reunião chegou a um acordo, ele falou exatamente assim: puxa, que bom que deu certo, agora nós vamos correr para fazer tudo isso. O alemão falou assim: correr? Se você correu, se você está correndo, é porque você não se organizou, você não planejou e você não priorizou. Então, pelo que você está falando, é exatamente isso, né? Você tem que ter essa capacidade de organização e planejamento. E é muito interessante porque o meu início de carreira foi numa empresa alemã. Aham, está explicado. Então esse aprendizado vem daí também. Eu trabalhei por uns quase 5 anos na Carmanguia, que é uma montadora, tinha origem alemã. Quando eu trabalhei lá, ela já pertencia a um grupo brasileiro, mas a direção era ainda alemã, ainda tinha bastante contato com os alemães. E eu aprendi muito nessa época, justamente com isso. Tem um ponto importante, como é importante a formação da gente, né? A gente vai pensando, recapitulando como que a gente chegou onde está e como que a gente foi criando os hábitos. Um deles eu adquiri com os alemães, mas nos últimos anos eu trabalho com os japoneses. E que são extremamente detalhistas e organizados. Então, essa minha formação também deva a isso. Mas eu tenho um ponto que eu acho interessante, que eu acho importante para qualquer pessoa também, de simplificar as questões. Eu raramente vou tornar uma coisa mais complexa do que precisa, ou vou colocar pontos que não são essenciais para aquilo. Eu sempre falo para os meus subordinados, você nunca pergunta uma coisa se você não sabe o que vai fazer com a resposta. Ou seja... Muito bom essa, eu gostei. Mas no RH isso é muito importante, porque alguém vem e fala assim, vamos fazer uma pesquisa de... Eu falo, mas o que você vai fazer com a resposta? Se você não vai fazer nada, então não pergunta. Muito bom. Mas é nesse sentido, de você fazer as coisas úteis e que vão ter um propósito. Então, não ter atitudes inúteis.
Então, eu aprendi bastante isso com os japoneses também, de fazer as coisas com mais utilidade, com mais e detalhismo, fazer bem e simples. Se você faz o básico bem feito, a chance de a continuidade ser bem feita é muito grande. Eu vejo muito, na minha área, especialmente do direito, a gente vê as pessoas querendo falar de uma forma rebuscada, de uma forma, um juridiquês, que ninguém vai entender, e porque acha que enfim, que vai demonstrar mais conhecimento, mais sabedoria, por não ser entendível. Uhum. E eu, na minha formação, eu tive um professor que foi muito importante nesse sentido, de que as coisas precisam ser simples, claras e acessíveis a todas as pessoas. Eu fiz, há 20 anos atrás que eu me formei, eu fiz estágio na Justiça Federal e eu trabalhava com um juiz. E ele sempre falava isso, era um juiz fantástico. E ele está no tribunal agora, enfim. E ele falava isso, tudo que você vai fazer precisa ser simples, correto e acessível a todos. Ele falava, jamais vai pôr latinas, porque eu fazia sentenças, não, jamais vai pôr latim, ou vai pôr uma palavra difícil que a pessoa precisa recorrer a um advogado para entender. Uhum. E aquilo eu trouxe para a vida, e eu acho que isso me ajuda muito, porque quando você faz o básico bem feito, quando você faz simples, sem muito rodeio, acho que facilita a vida também. Verdade. E com base nisso você consegue fazer mais coisas. Então, tudo que eu posso, eu simplifico, deixo mais fácil para as pessoas, tanto nos processos, tanto no condomínio também, na PARM, eu gosto de que seja mais acessível a todos, mas correto. Assim, mais simples não quer dizer mal feito, não quer dizer feito de qualquer jeito, mas quer dizer sem burocracias. Acho que isso é bem importante também. Eu gosto muito desse conceito, Catiúcia, da simplificação. Acho que para tudo na vida, né? Tudo que você simplifica, seja no trabalho, né? Às vezes uma solução não digo fácil, mas está tão simples que a gente, elaborando demais, a gente acaba complicando, como acontece na vida pessoal também. Eu queria te perguntar, às vezes uma atividade que tem muita demanda, muitos prazos, estressa. 2 estressam muito mais. 3 e 4 ainda muito mais. Como é que você administra o estresse na sua vida? Se é que tem estresse, eu acredito que sim, né? Tem. Eu lido com gente. Basicamente, eu lido com pessoas em todas as minhas atividades, né? Tanto recursos humanos, mas especialmente no condomínio, na PARM. E quando a gente lida com pessoas, a gente vê de tudo, né? Então, às vezes a pessoa ela já está num momento difícil, já está estressada, ela acaba descontando em ti, ou nas pessoas, ou no teu cargo. Isso é bem comum. Mas eu tenho uma certa facilidade em lidar com isso, porque eu nunca levo para o lado pessoal. É claro que assim, não é dizer que nunca estressa, é claro que estressa. A gente vai numa assembleia, a gente sai, a gente já teve muitas brigas, tem discussões, mas para mim naquele momento, é um momento às vezes de estresse, um momento de discussão, de debate, mas eu saí dali, eu deleto, eu fecho aquela caixinha. No outro dia, se a pessoa vier falar comigo, eu vou atender como se fosse qualquer outra pessoa. Já aconteceu de, às vezes, até, enfim, no condomínio, no outro dia eu estava falando com alguém, veio uma amiga minha e falou, mas essa não era a pessoa que brigou contigo na assembleia? Eu falei, eu nem lembro mais. Para mim, acabou, aquele momento. Eu acho que se eu guardasse, ficaria mais difícil de lidar e até para ser justo com as pessoas também. Então, para eu conseguir esse estresse, eu vou fechando as caixinhas. Então, eu procuro não misturar. Então, tem uma questão da PARM, da PARM, tá o estresse, é claro que eu vou viver aquele estresse, vou ver aquele... tem momentos, mas eu fecho aquela caixinha. Se no outro momento vier uma questão do condomínio, é outro estresse, e assim vai, e normalmente eu chego em casa e eu durmo. Olha, aliás, eu durmo. Fundamental. Essa caixinha que a Catiúcia está falando, que é o Clube A PARM, aqui dentro do condomínio,
é uma das mais completas que tem em atividades. Todos os moradores aqui, os que frequentam, os que não frequentam, sabem disso. Existe uma programação cheia de atividades para todas as gerações, os jovens, as crianças, os mais maduros como nós, atividades na academia, dança. Quantas atividades mais ou menos tem dentro do clube aqui? São tantas, né, Catiúcia? São muitas, são muitas. A gente tem várias lutas, acho que tem umas 6, 7 lutas, tem balé, tem circo, tem futebol, tem vôlei. É muito grande, são umas 20 aulas, pelo menos. Olha, 20 aulas de atividades. Então, administrar uma é relativamente fácil. 2, 3, aí já começa a complicar. Agora, 20, né? São muitas atividades. É que assim também, a Parme é muito complexo, são mais de 970 unidades. Então, 970 apartamentos que fazem parte. E disso aí tem unidades com 6 pessoas, com 4, são bastante pessoas. E aí você lida com vários humores ao longo do dia. Uhum. Mas ninguém faz nada sozinho. Eu tenho uma equipe, eu tenho uma diretoria maravilhosa, que a gente consegue estar junto, consegue estar alinhado, com os conselheiros também, mas a diretoria toda é muito atuante. Isso é um ponto importante também, Giba. Ninguém faz nada sozinho. É verdade. E ninguém consegue fazer alguma coisa ou assumir tantas atividades como eu assumo sem delegar. Esse é outro ponto importantíssimo, a capacidade de delegar, tendo confiança para isso, né, Catiúcia? Exatamente, delegar com confiança, confiar nos subordinados e confiar no treinamento que você deu, confiar nas instruções que você deu. Isso foi um grande aprendizado para mim, Giba, que eu tive que ir ao longo do tempo desenvolvendo, porque eu tinha, enfim, no início da minha carreira, eu tinha uma dificuldade em delegar, porque eu sou um pouco detalhista, assim, então eu gosto de fazer, eu gosto de colocar a mão na massa, mas eu tive que, ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, ir aprendendo a delegar, a confiar nas pessoas e ensinar, que é o que todo líder precisa fazer, né? Você precisa ensinar e preparar sucessores. Verdade. Você precisa estar pronto para ser desnecessário. Senão, nada faz sentido. Você não pode criar uma estrutura em que você seja insubstituível. Não é essa o objetivo de qualquer instituição, especialmente quando a gente fala de condomínio, de Aparme, não pode ser. É o que eu sempre falo, precisa trocar gestão. É essencial porque a gente vai se acomodando, vai ficando no automático. Por isso eu acho importante, enfim, mudar a gestão, mas é uma outra história. Mas é importante isso. Eu acho que para o empreendedor, que é o público desse podcast, eu acho que é muito importante ter isso. Você confiar nos seus subordinados, confiar na sua equipe, e você ter pessoas em que você possa confiar junto contigo, para que você possa delegar, para que você possa confiar que o que você está passando vai ser feito, e ao mesmo tempo você tem que dar suporte para todas essas pessoas. Então eu brinco que são meus filhinhos, todos os meus subordinados, todo o pessoal. Então eu falo, internamente a gente até vai debater, vai discutir alguma coisa que não deu certo. Agora, externamente, eu vou sempre defender. Claro. Eu vou sempre defender, sempre vou dar suporte. Uhum. Então isso é importante. Eu acho que delegar, dividir as atividades e repassar é essencial para qualquer líder, para qualquer pessoa que quer ter mais de uma atividade. É verdade. E essa linha de você ter com quem dividir alguma demanda, no caso de grande parte dos empreendedores aqui do Condomínio Marajoara, nós somos mais de 100 profissões diferentes. Há algum tempo atrás eu fiz esse levantamento, não profissionais, profissões diferentes. Então, dentro desse conceito do Empreendedores Marajoara, conceito criado aí pelo Adalberto e pelo Rogério, existe essa busca de encontros que promovam parcerias estratégicas, né? Porque, como lembrou bem Catiúcia, ninguém faz nada sozinho, né? Mesmo na sua atividade ali, claro que você vai tocando como pode, com ali, mas na hora que você encontrar uma possibilidade de uma parceria, de repente alguém
que te orienta, que estimule, que abre algumas portas, que ajuda o seu marketing ou outros tipos de atividade, é um negócio que começa a rodar, né? Eu acho que isso faz essa conexão com o que a Catiúcia está falando. Ter parceiros confiáveis que possam ser, não seus funcionários, o seu funcionário, mas o seu parceiro de negócio, né? Catiúcia, e agora falando de uma outra grande demanda que a gente sabe que todo síndico ou síndica tem, né? Administrar uma única casa é complicado. Imagine, quantas são, você falou? 276. 270. Vocês estão entendendo por que o Majacast convidou a Catiúcia aqui? É um fenômeno, né? Se a gente for ver aí, eu pensei que tinha 3 demandas, na verdade são 5, né? Mas especificamente sobre a atividade de síndico, ou melhor, de síndico no seu caso. O quanto que isso te consome de demandas? É uma atividade bem estressante, que ocupa muito e ocupa o tempo todo. Então, dificilmente tem um fim de semana, dificilmente tem um dia que nenhum morador vai entrar em contato. Hoje, enfim, um exemplo, hoje, um proprietário me mandou um WhatsApp falando que um inquilino saiu sem falar para ele. E aí ele queria saber se realmente saiu, o que aconteceu. Aí eu fui procurar, ele falou, mas será que ele deixou o apartamento fechado? Só um minutinho, eu vou lá ver pro senhor. Aí fui lá olhar, fui lá ver se tinham deixado a chave, porque o inquilino sumiu. Não é uma demanda minha, eu podia muito bem falar também, ó, comigo não morreu. Uhum. Mas eu acho que não é esse o objetivo de um síndico, né? A gente lida com pessoas, e lidar com pessoas é uma surpresa a cada dia, e tem pessoas que... as pessoas estão cada vez mais imediatistas, cada vez mais ansiosas, cada Sim. vez mais... o estresse do dia a dia já deixa as pessoas raivosas. Eu sinto isso, que às vezes a pessoa já vem raivosa, já vem estressada, mas eu também consigo entender que não é comigo, apesar de estar sendo dirigido a mim naquele momento. Então, é uma atividade complicada, é uma atividade que demanda, mas que você precisa saber fazer essa separação, de não levar para o lado pessoal, de poder separar da vida pessoal, porque senão é muito difícil. Eu brinco que quem é síndico, virou síndico, passagem para o céu direto. Está garantido. Porque é uma atividade estressante, mas ao mesmo tempo você pega o que tem de mais maravilhoso no mundo, que são as pessoas. Olha só. Que é a parte difícil e a parte maravilhosa da vida, né? Como recursos humanos também, na Parme também, tudo que você lida com pessoas, a gente tem surpresas maravilhosas, tem pessoas incríveis. A gente tem pessoas mais desafiadoras no condomínio, mas ainda essas. A gente sempre tem o que aprender com essas pessoas, a gente sempre tem... às vezes o morador vem estressado, vem falar alguma coisa, mas ele tem razão. Às vezes você vai ver não exatamente no que ele falou, mas ele traz um viés que a gente não tinha pensado ainda. Mas eu sempre penso nisso, que é maravilhoso lidar com pessoas. No nosso condomínio, as pessoas são maravilhosas. Nosso condomínio é maravilhoso, né? Nosso condomínio especial. É muito especial mesmo. É verdade. Dá para fazer um podcast só para elogiar o nosso condomínio. Só para falar das coisas maravilhosas que tem aqui. São das pessoas batalhadoras, né? Exatamente. Profissionais, competentes, que se formaram, têm muita experiência, né? E estão se relacionando entre eles, né? Exatamente, mas o que é mais rico do nosso condomínio são as pessoas, porque a gente tem a Parme, a gente tem a piscina, a quadra, mas o que eu acho que é o nosso diferencial como condomínio são as pessoas. É verdade. Para qualquer lugar que você vai estar com pessoas, vai ter gente confraternizando, vai ter gente conversando. Então você vai na quadra, se a gente olhar aqui, daqui a gente enxerga as quadras. As 2 quadras estão cheias de gente. E as pessoas estão confraternizando. Você vai em condomínios, que às vezes tem tudo moderno, tudo lindo, e tudo vazio. Não as tem pessoas convivência entre as pessoas. Né? Exatamente, eu acho que essa é a palavra, Giba. O grande diferencial do nosso condomínio, se eu fosse vender um apartamento aqui, eu diria que é isso, é a convivência. A qualquer momento que você descer do teu apartamento, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar gente disposta a conversar, bater papo. E gente do bem. Do bem. Então, assim, cabe nos dedos de uma mão as pessoas que são mais complicadas. A gente tem. O mundo tem, né? Todo mundo tem.
Mas é uma minoria. É verdade, É uma muito minoria pequena mesmo. que não pode definir o restante. Nosso condomínio, como você falou, são de pessoas batalhadoras, pessoas que acolhem, tem uma rotatividade, mas sempre que chega pessoas novas, elas são acolhidas. E tudo que a gente faz, como você estava falando da Parme, a gente faz bastante atividades, bastante festas, o pessoal vai, o pessoal... então a gente faz uma festa, a gente faz, nossa, o carnaval tava cheio, o pessoal desce, o pessoal vai, o pessoal confraterniza. Eu acho que isso é muito especial. Natal, Halloween, festa junina, né? Realmente são vários eventos que a Parme administra e que promovem essa convivência, né? Aliás, são nesses eventos que a gente acaba descobrindo pessoas que a gente pensava são pessoas de fora, não, são de dentro, só que não costumam descer para curtir os espaços aqui, né, Catiúcia? Mas a maioria dessa é muito engraçado, assim. No carnaval, por exemplo, a gente estava sentado numa mesa e tinha uma senhora sentada sozinha numa mesa. Oh. E a gente nunca tinha visto ela. E era na mesa do lado, a gente puxou o assunto, a senhora é nova? Eu mudei há pouco tempo, morava no sul, a gente não quer sentar com a gente? Olha só. E ela falou, não conheço ninguém, mas eu desci porque eu queria ver como que era. Olha só. E agora a gente já vê ela circulando por aí. Então, isso é muito especial. As pessoas, que é o que faz tudo valer a pena. Uhum. Que é o motivo de tudo, né? Catiúcia, você deixou bem claro o quanto você gosta das relações humanas, de pessoas, né? Que é um talento, um dom, né? Gostar de pessoas, saber trabalhar com as pessoas é um talento. Talvez não seja à toa que você é executiva de RH, de recursos humanos. Essa parte profissional, onde você atua na parte de recursos humanos? Eu atuo na Seitonoye, a gente tem cerca de 400 funcionários. Eu sou executiva de recursos humanos agora, não é a minha formação. Eu sou advogada, eu trabalhava como advogada, mas eu trabalhava numa grande indústria, e eu recebi o convite para ir para o RH, porque a diretoria viu em mim essa capacidade de lidar com pessoas. Perfeito. E eu acabei fazendo essa migração do jurídico para o RH na empresa anterior, e agora atuo com recursos humanos também. Mas foi uma mudança de carreira, uma transição que aconteceu naturalmente, não é minha formação. Hoje eu tenho uma especialização em gestão de pessoas, em gestão de alta performance. Mas não era a minha formação inicial. Eu sou contadora também. Olha só. Que não tem nada a ver também, né? Que tá para exatas. Que é a minha parte das planilhas. Que é a minha parte das planilhas, que é a minha parte mais exata. De planejamento, né? De planejamento também. Que não é tão desenvolvida normalmente em pessoas de humanas, né? Eu sou de humanas. E eu gostei dessa dica da planilha. Saindo daqui, eu já vou começar a preparar. É no Excel? É no Excel. Vou começar a trabalhar um pouco mais com essas planilhas. Voltando, eu gostei daquela dica que você deu. Você tem aí um tempo de atividades para cada uma das atividades e com prioridades. E ao longo do dia você percebe que sobrou um pouco de tempo aqui. Você pega esse tempo e investe numa outra demanda. Como se fosse um investimento financeiro, né? Você investe em outras aplicações, ou seja, não tem mesmo tempo ocioso. Exatamente. Ocioso. Exatamente. Eu acho isso é bem importante. É bem importante a gente valorizar o nosso tempo mesmo. Isso não quer dizer que você não vai assistir um filme, que eu adoro, o meu tempo de lazer, eu adoro ler, eu leio todos os dias, eu estudo todos os dias. Uau. Eu estudo o meu aprofundamento em inglês, por exemplo, todos os dias eu estudo inglês. E todos os dias eu leio. Ou seja, aquelas pessoas que dizem, olha, eu não tenho tempo para leitura em função de tantas atividades, está com o seu argumento lançado em terra, né? Porque se ela consegue ter tempo para ler, estudar e se atualizar, então todos nós devemos conseguir, né? Parabéns por isso, Catiúcia. Ler hoje em dia é uma atividade que está em extinção, né? E você está conseguindo manter. Mas isso para mim é lazer. A minha leitura... Faz parte do hobby. Do hobby. A parte de leitura é a parte de hobby. Eu até brinco, a minha leitura de fim de dia, todos os dias eu leio, no fim do dia Ao final do dia? É o meu momento de relaxamento.
Mas eu passo o dia inteiro lendo, como jurídico, como encarregado de dados, até como RH, eu leio muito no trabalho. Mas chega o fim do dia, eu quero ler um livro, uma ficção, eu quero... É que o meu gosto é muito eclético, assim, eu vou mudando, eu brinco, uma hora eu leio um romance, na outra hora eu tô lendo um terror, mas eu gosto de ficção. Então, para mim, é lazer. De vez em quando eu gosto de ler alguma coisa mais séria também, mas, em geral, eu gosto de ler como lazer. Mas hoje, até eu estava conversando com meu marido, eu estava lendo... Com o Daniel. Aí eu tava Joga muita bola esse rapaz. Tem futuro, Daniel, tem futuro, viu? Mas eu estava lendo, o Daniel falou, Catiúzi, que livro que é esse? Ele falou, quantos livros tu já leu esse ano? Aí eu fui ver, porque eu leio no Kindle, né? Faz tempo que eu não gosto muito de ler físico. Esse ano eu já li 25 livros. Esse ano. 2026? 2026. Mas nós estamos no mês de março. Você já leu 25 livros em 3 meses? Mas é que eu leio todos os dias. Você faz leitura dinâmica? Eu leio rápido, não faço leitura dinâmica. Nunca fiz curso, nada, mas eu leio muito rápido. Mas que é prática, né? A prática vai... 25, se eu conseguir fazer 25 ao longo do ano, eu estou muito feliz. Não, eu leio mais de 40 livros por ano, sempre. Mas assim, desde a adolescência, desde sempre. Eu sempre que fantástico. Mas mesmo eu estava falando de uma leitura de ficção, de uma história, enfim, a leitura sempre nos traz alguma coisa, sempre enriquece. Né? Então, eu aprendo muito com isso também. Então, muitas técnicas de gestão, eu também fiz a pós-graduação em gestão de pessoas, então a gente vai aprendendo técnicas também. Então, isso eu acho que é uma dica importante, até para você otimizar o teu tempo. Quando você sabe o que você está fazendo, é muito mais rápido de fazer. Então, tudo que você faz com técnica, normalmente eu tenho método para tudo. Então, eu gosto de desenvolver métodos e de otimizar o tempo, otimizar a forma de fazer. Agora estou fazendo fisioterapia, né, por causa do meu joelho. E eu estava num aparelho, enfim, fazendo uma extensão do joelho, e eu saí toda torta, assim, toda... Aí a fisioterapeuta veio e falou para mim, não, vou te ensinar a sair. E aí ela veio e me mostrou, segura assim, faz assim. E eu fiquei refletindo isso na vida, como isso é para tudo, né? Quando você sabe a técnica, quando você reflete sobre o que você vai fazer, você consegue fazer melhor, mais rápido e eventualmente fazer mais coisas. Então, como eu gosto muito de ler, eu sou uma estudiosa da vida inteira, eu procuro ler sobre tudo e desenvolver técnica para tudo. Eu acho que isso é essencial. Especialmente na carreira, profissionalmente, eu acho que não tem nem o que ver, mas na vida. Então, se você vai fazer alguma coisa, se você para um pouquinho, gasta um tempinho antes para ler, para entender melhor, você vai fazer melhor e mais rápido. Isso otimiza o tempo também. Fantástico. Você dá palestras? Não. Ô, Adalberto, acho que a gente pode chamar a Catiúzi para dar uma palestra em um dos próximos encontros aqui, porque você não está dando uma entrevista, você está dando uma aula aqui para os empreendedores. Catiúzi, com você a gente teria um tempo muito amplo para a gente explorar tudo que você pode colocar. Queria aqui, para encerrar, você comentasse, ou pelo menos se dirigisse aos empreendedores, né? Aliás, não podemos deixar de te agradecer. A Catiúzi, ela tem aberto algumas salas aí para a gente fazer alguns encontros dos empreendedores, que têm sido bem sucedidos, a quadra. E acreditem vocês, esse espaço que nós estamos é um estúdio de música, muito agradável, que vocês podem estar observando. E nós solicitamos a Catiúzi, a diretoria da Palme, que gentilmente abriu esse espaço para que a gente possa estar colaborando com algumas entrevistas aqui. Então, publicamente, a gente te agradece, viu, Catiúzi? E para finalizar, então, queria que você comentasse ou dirigisse algumas palavras, algumas dicas você já deu, e muito, né? Mas que, para encerrar, comentasse alguma coisa com o nosso pessoal. Eu quero agradecer, Giba, agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha experiência também, porque quando a gente fala, a gente reflete, a gente acaba aprendendo um pouco também. Mas como
enfim, como uma reflexão final e geral, eu acho que tudo que a gente faz é com coração, com objetivos, e com objetivos claros e objetivos de bem, eu acho que dá certo. Então, se você faz alguma coisa que você gosta, com bom humor, com uma boa intenção mesmo, a chance de dar certo e de tudo contribuir para que dê certo é muito maior. A gente costuma, eu sempre falo isso, a gente costuma atrair as pessoas, as coisas, os fatos, de acordo com a maneira como a gente lida com as pessoas, com as coisas e com os fatos. Então, eu acho que isso é uma dica ou uma questão para reflexão geral. A gente fazer tudo com o coração e com uma boa intenção, acho que o resto vai dando certo. Maravilhoso, né, pessoal? Maravilhoso. Lembra? Bom humor, hein? Vamos acrescentar mais bom humor na vida. A vida está ficando muito séria, muito tensa, como a Catiúcia mencionou. Então, além de gostar de pessoas, além de planejar nossas atividades, administrar bem o nosso tempo, vamos trazer mais bom humor para a nossa vida, que, como mencionou a Catiúcia, isso faz uma grande diferença. Catiúcia, obrigado pelo bate-papo. Obrigada, Giba. E a gente ainda vai marcar um outro momento, porque tem muito conteúdo nessas histórias, nessa experiência da Catiúcia. Obrigado, Catiúcia. Obrigada a todos. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês, e sempre lembrando, vocês inscrevam-se no nosso canal, né? Dê o seu joinha, compartilhe se você achar que esse conteúdo pode servir para mais pessoas, e a gente deixa esse espaço aberto para você, morador aqui do Condomínio Marajoara, que faz parte dos empreendedores Marajoara, venha contar a sua história, a sua experiência e compartilhar também aquilo que a vida te deu. Ok? Até mais. Obrigado pela atenção de vocês.